A chuva não dava trégua. Era uma tempestade pesada, daquelas que fazem a gente perder o horizonte de vista em poucos segundos. Lá no topo da barragem, o vento soprava tão forte que parecia querer empurrar qualquer pessoa para o abismo. Elias estava lá, imóvel, sentindo o concreto tremer sob os seus pés. O som do alarme de evacuação era um grito agudo que atravessava o barulho da água, avisando que o reservatório estava no limite. Para Elias, aquele som não era uma surpresa. Ele trabalhava naquela manutenção há 10 anos e conhecia cada canto, cada cano e cada segredo daquela estrutura imensa. Ele olhava para a água escura batendo com força contra as comportas fechadas, sabendo que, se elas não fossem abertas logo, a Vila dos Pescadores não teria a menor chance de sobreviver ao que estava por vir. Arthur apareceu logo em seguida, caminhando com uma calma que chegava a ser irritante. O diretor da usina segurava um guarda-chuva caro, que parecia um insulto diante da força bruta da natureza. Ele parou ao lado de Elias e deu um sorriso cínico, sem olhar para a vila, apenas para o painel de controle que ele mesmo tinha mandado travar minutos antes. Com uma voz fria e sem qualquer sinal de remorso, Arthur explicou que as comportas iam continuar fechadas até o fim. Ele não estava nem um pouco preocupado com as centenas de famílias que moravam no vale logo abaixo. O plano dele era simples e extremamente cruel: deixar a inundação acontecer para receber o dinheiro do seguro. Segundo Arthur, a estrutura já estava velha e uma falha técnica renderia muito mais lucro do que gastar milhões em reformas e segurança. Para ele, as casas humildes dos vizinhos de Elias eram apenas números insignificantes em um grande negócio financeiro. Ele falava do crime como se estivesse apenas comentando o tempo. Arthur tirou um envelope do bolso e entregou a Elias. Era uma carta de demissão imediata. Ele disse com todas as letras que já tinha preparado o terreno para que Elias fosse o único culpado por tudo o que estava prestes a acontecer. Se a barragem rompesse ou se a água transbordasse, a culpa seria acreditada ao funcionário antigo, que supostamente não fez o seu trabalho direito. Arthur achava que tinha encontrado o bode expiatório perfeito para o seu golpe. Ele olhou para Elias com um desprezo profundo, chamando-o de zelador de poças e dizendo que ele era um homem pequeno demais para entender como as coisas realmente funcionam no topo da pirâmide. Arthur esperava que Elias gritasse, implorasse ou ficasse desesperado, mas o que ele recebeu em troca foi apenas um silêncio pesado e o olhar fixo de um homem que não tinha mais nada a perder. Elias não disse uma única palavra de protesto. Ele apenas levou a mão ao peito, retirou o crachá da empresa e o entregou para Arthur junto com um molho de chaves muito antigo que ele carregava no cinto há anos. Ele olhou nos olhos de Arthur com uma calma que parecia mais perigosa do que qualquer explosão de fúria. Elias deu as costas para o diretor e começou a caminhar lentamente pela passarela de metal, mas parou por um segundo e disse uma frase que ficou ecoando no ar. Algumas coisas foram feitas para afundar, mas a verdade sempre encontra uma bolha de ar. Ele continuou andando, sumindo no meio da névoa e da chuva forte, deixando o diretor sozinho com seu sorriso cínico. Foi exatamente nesse momento que um barulho metálico ensurdecedor tomou conta de toda a estrutura da barragem. Não era o som do concreto rachando, mas o barulho de engrenagens gigantes se movendo lá no fundo, em um lugar que Arthur não controlava. Ele olhou para o painel, confuso, e viu que o nível da água estava começando a baixar, mas não porque a vila estava sendo inundada. A água estava sendo desviada para uma direção que Arthur nunca tinha imaginado existir naqueles mapas técnicos. O reservatório secundário, que deveria estar desativado há décadas, começou a receber um volume absurdo de água. O rosto de Arthur ficou branco como papel e as chaves em sua mão pareceram pesar toneladas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Elias chegou naquela região há 10 anos. Naquela época, a usina ainda era vista por muitos como um símbolo de progresso, mas para ele, aquele lugar representava um fardo necessário. Ele tinha crescido na cidade velha, aquela que foi sacrificada e inundada para que a barragem pudesse existir. Ele ainda guardava na memória as caminhadas pelas ruas que agora descansavam a dezenas de metros abaixo da superfície. Quando aceitou o emprego na manutenção, sentiu que estava voltando para casa, mesmo que sua antiga residência estivesse coberta por lama. Ele conhecia cada canto daquela estrutura como se fosse a palma da mão, e seu compromisso era garantir que a água ficasse contida. Na Vila dos Pescadores, o clima sempre foi de muita união. Elias era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações.
Ele era aquele tipo de vizinho que aparecia com uma caixa de ferramentas antes mesmo de você pedir ajuda. Ele via no rosto de cada morador os reflexos das pessoas com quem conviveu em sua infância. A vida ali era pacata, regada a café fresco e conversas simples sobre a pescaria do dia. Elias monitorava a pressão da represa com uma dedicação quase religiosa. Ele passava horas nas galerias de concreto, tocando as paredes frias e sentindo as vibrações. Para ele, a barragem falava, e ultimamente ela andava reclamando demais. A mudança de tom aconteceu quando o Arthur foi nomeado diretor da usina. Ele não entendia nada de engenharia e muito menos de respeito humano. Arthur vinha da capital, carregando uma arrogância que não combinava com o ar úmido do vale. Logo nos primeiros dias, ele deixou claro que os moradores da vila eram um estorvo para seus planos de modernização. Arthur não via pessoas, ele via apenas obstáculos financeiros. Ele implementou uma política de corte de gastos muito agressiva. A manutenção preventiva, que Elias considerava vital para a sobrevivência de todos, foi a primeira a ser cortada. Arthur dizia que gastar dinheiro com reforço estrutural era apenas jogar o lucro da empresa fora. As tensões entre os dois aumentaram rapidamente conforme a chuva apertava. Elias apresentava relatórios mostrando que pequenas fissuras na base da barragem estavam se expandindo de forma perigosa. Eram rachaduras que poderiam parecer inofensivas para um leigo, mas que para Elias eram o anúncio de um desastre inevitável. Arthur apenas ignorava as advertências. Em uma tarde chuvosa, Elias levou fotos das infiltrações até a sala da diretoria. Arthur nem sequer tirou os olhos do monitor. Ele pegou o relatório, jogou na trituradora de papel e chamou Elias de zelador de poças, que gostava de criar drama. A humilhação pública veio pouco depois, na festa da cidade, onde Arthur ridicularizou Elias na frente de todos os seus vizinhos. Mas o que Arthur não sabia era que Elias tinha descoberto o verdadeiro plano por trás de tanta negligência. Vasculhando arquivos que deveriam ter sido apagados, Elias encontrou documentos sobre uma apólice de seguro milionária. O plano de Arthur era criminoso: deixar a estrutura colapsar de forma controlada durante a tempestade para receber o dinheiro. O pior foi ver o mapa da área de sacrifício planejada. Arthur desenhou o caminho da inundação para passar exatamente por cima da antiga casa de Elias e do cemitério onde seus pais estavam enterrados. Para o diretor, aquilo era apenas entulho submerso, mas para Elias era a única coisa que restava de sua história pessoal. Percebendo que a estrutura de comando estava corrompida, Elias parou de reclamar e começou a agir sozinho nas sombras. Todas as noites, ele descia até os níveis mais esquecidos da usina, onde os sensores modernos não chegavam mais. Ali, ele reencontrou os antigos canais de escoamento da cidade velha. Eram túneis de pedra resistentes, mas entupidos por décadas de lodo e esquecimento. No escuro total, usando apenas uma lanterna e ferramentas manuais, Elias começou o trabalho pesado de desobstruir esses caminhos. Ora, cada pedra que ele removia era um passo dado para salvar a vila e proteger a memória de sua família. Ele sabia que Arthur ignorava a existência desses canais, e essa seria a sua única arma para impedir que a ganância destruísse tudo o que ele amava. Elias sentia o peso do cansaço nos ombros, mas seu coração estava finalmente em paz. Enquanto o som da água mudava de tom lá embaixo, ele sabia que seu trabalho secreto nas profundezas tinha funcionado. Aqueles meses, limpando os canais da cidade velha, não foram em vão. Ele se lembrava de cada balde de lama que carregou e de cada pedra que moveu com as mãos nuas para liberar o caminho. Aqueles túneis de pedra bruta eram muito mais fortes do que qualquer estrutura moderna que Arthur pudesse imaginar. A água agora corria por onde deveria, preenchendo as ruas submersas que Elias conhecia desde a infância, em vez de destruir as casas da vila. No fundo das galerias, o som era como um batimento cardíaco voltando ao normal. Elias observava tudo de longe, escondido na penumbra, vendo o plano de Arthur desmoronar junto com a chuva. Lá no alto, na sala de controle, Arthur estava completamente fora de si. Ele gritava com os técnicos, exigindo saber por que os sensores indicavam que o reservatório perdia pressão sem que as comportas principais tivessem sido acionadas. Ele olhou para o molho de chaves antigas que Elias lhe entregara e, num impulso de fúria, tentou usar uma delas para abrir o armário de seus documentos secretos. Foi nesse instante que ele percebeu a ironia. Aquela chave pesada não pertencia ao seu escritório de luxo, mas ao setor 7,
a meia-área das comportas manuais, que ele mesmo mandara lacrar para reduzir custos. Arthur sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço ao entender que sua ganância havia construído sua própria prisão de concreto. Ao tentar poupar dinheiro, ele se privou de acessar o único sistema que ainda poderia lhe dar controle sobre a represa. Ele estava trancado para fora do seu próprio jogo, refém de sua negligência. Enquanto isso, nos servidores da usina, um programa instalado por Elias terminava sua tarefa silenciosa. Elias sabia que não bastava salvar a vila fisicamente, ele precisava expor a podridão por trás daquela gestão. No momento em que a água fluiu pelos canais de emergência, um alerta digital foi disparado. A quilômetros dali, na sede da Polícia Federal, o computador de um delegado começou a receber arquivos confidenciais. Eram os relatórios técnicos que Arthur ignorou e as provas da apólice de seguro fraudulenta que ele planejava resgatar. A verdade estava agora subindo para a superfície em forma de dados irrefutáveis. Cada detalhe da sua traição estava sendo exposto em tempo real para as autoridades. O pânico de Arthur atingiu o limite quando viu o reflexo das viaturas nas janelas. Ele correu pelas escadas, focado apenas em fugir com uma maleta de dinheiro, mas a lama que ele tanto desprezou agora agia como uma armadilha. Ao tentar arrancar com o veículo pelo pátio encharcado, as rodas patinaram no barro acumulado pela tempestade. O carro ficou preso, girando os pneus em falso, enquanto a lama voava para todos os lados. Arthur socava o volante em frustração até que a porta foi aberta por um oficial armado. Ele foi retirado e colocado de joelhos no chão frio e úmido. O diretor arrogante agora era apenas um homem pequeno e assustado, sendo preso pela própria sujeira que tentou esconder de todos os moradores. Com o amanhecer, a chuva finalmente parou. Elias caminhou lentamente pela estrada que levava à Vila dos Pescadores. Ele estava exausto e sabia que seria demitido, mas nada disso importava agora. Ao entrar na rua principal, viu os vizinhos saindo de suas casas, olhando com alívio para o rio que voltava ao normal. Não houve festa, mas os olhares de gratidão profunda diziam tudo. Um velho pescador se aproximou e apertou sua mão com força, um gesto que valia mais do que qualquer recompensa. Elias tinha salvado a vila e protegido a memória de sua família e seus antepassados. Ele voltou para casa, sentou-se na varanda e respirou o ar puro da manhã. A água tem o poder de esconder cidades, mas nunca terá o peso necessário para sufocar a consciência de um homem justo.